Essa noite, o tema é como propor um modelo eclesiológico que mantenha os pilares da fé cristã. E para discorrer sobre esse tema, está conosco então o pastor Paulo Romero, que é bacharel em jornalismo, mestre em teologia pelo Gordon Cowell Theological Seminary de Boston, doutor PhD em Ciências da Religião pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundador da AGIR, é conferencista, escritor, de referência na área de apologética, e entre as suas obras estão Evangélicos em Crises, Decepcionados com a Graça e o best-seller Supercrente. E como eu costumo dizer, e acima disso tudo, ele é apenas um servo e nada mais. Eu quero convidar aqui o pastor Paulo Romero e eu gostaria que a igreja o saudasse com uma salva de palmas. Tem água aqui, depois no final eu vou botar as cadeiras para fazer aquele momento, tá bom? Boa noite a todos. Eu sinto-me privilegiado de estar com vocês esta noite. Louvo a Deus por esta oportunidade e quero aqui passar algumas orientações para aquilo que nós vamos fazer hoje à noite. Durante a palestra, se você não conseguiu anotar algum versículo, alguma expressão, alguma frase, e você precisar que eu repita, só pedir e eu com muito prazer vou repetir aquela frase, ou aquela expressão, ou aquele versículo que você não conseguiu anotar. Agora eu gostaria que nós deixássemos as perguntas para o momento de perguntas e respostas. Bem, então eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos começar com Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. E é importante ter em mente que este texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele estava em Mileto, ele mandou um recado aos anciãos de Éfeso para que fossem vê-lo. Paulo sabe que é a última vez que vai falar com esses irmãos, com estes líderes, e as palavras de Paulo são solenes e são proféticas ao mesmo tempo. Então vamos olhar. Eu estou usando uma versão bastante antiga, que é a corrigida, revista e corrigida. Sei que não é a melhor, mas eu, em razão do costume, foi nessa que eu decorei os versículos. E se eu mudar, o programa não reconhece. Então o HD não vai reconhecer. Eu não tenho programa na minha mente para memorizar uma outra versão nessas alturas do caminho, já há 40 anos usando essa versão, mas eu prefiro outras versões quando vou escrever, como a atualizada, a revista atualizada, ou então a NVI, estão bem melhores, mas eu creio que vocês vão suportar e tirar de letra. Então Atos 20, a partir do versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes Paulo: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o tema da pregação de Paulo? Qual era o seu assunto? A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os escritores do Novo Testamento, principalmente nas epístolas,
eles enfatizavam dois fatos: Cristo morreu e ressuscitou. Esta era a tônica da pregação no Novo Testamento. Cristo morreu e ressuscitou. Então o apóstolo Paulo não conhecia um ensino chamado quebra de maldição hereditária. Ele não conhecia um ensino chamado cura interior com regressão, ou gargalhada sagrada. Também não conhecia. Paulo não conhecia o ensino chamado cair no espírito. Então o assunto dele era a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Como, Paulo? Você não sabe? É só determinar e vai acontecer. Como é que você diz que vai a Jerusalém e não sabe o que vai acontecer? Determina o que vai acontecer. E aí você tem hoje uma boa parte da igreja brasileira que transformou ou tenta transformar Deus de Senhor em office boy. Vai lá, vem cá, faz isso, faz aquilo, eu exijo, eu determino, eu reivindico. E é interessante que o verbo reivindicar tem muito mais a ver com a linguagem do sindicato. Então, quando você é passado para trás pelo patrão, o patrão é desonesto e ele lesa você, então a pessoa vai reivindicar os seus direitos. Isso é a linguagem do sindicato que invadiu o momento da adoração e o momento do culto na igreja, a liturgia ou da pregação na igreja, né? da exposição da palavra. Então essa é a linguagem do sindicato, e a melhor forma de se reivindicar é fazendo greve. Eu queria ver essa turma fazendo greve diante de Deus. Ok, Deus, não tem louvor, não tem adoração, não tem dízimo, até o Senhor operar, né? Então e não existe base bíblica para você sair por aí determinando. Eu vou lhe dar alguns textos. Primeiro, Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminho dirigir os seus passos. Então este versículo é muito importante. E um outro texto que também ajuda muito é Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 16. Tiago 4, versículos 13 a 16. Ei, vocês que dizem, amanhã iremos a tal cidade, e lá contrataremos e ganharemos. Já está determinado. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e se desvanece. Ao invés do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então é bem diferente aquilo que a palavra de Deus ensina e de muita coisa que está hoje sendo difundida em uma boa parte da igreja evangélica. E agora vamos continuar. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam hotéis 5 estrelas, churrascarias, rodízios e limusines. O apóstolo Paulo também, as expectativas dele eram diferentes. E o que o Espírito Santo dizia para ele, olha, você vai chegar lá, vai ser preso. E eu nunca vi o apóstolo Paulo dizendo, está amarrado, eu não aceito. Eu me revolto contra essa orientação, essa revelação. Eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo, prisão e tribulação, amarrado, não era essa a reação dele. Aliás, ele entendia isso como parte do seu ministério, ele sabia disso, né? E ele abraçou com tudo isso. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E aí é muito importante, porque nós vamos ver hoje uma boa parte da igreja brasileira fazendo uso seletivo das Escrituras. Eles vão procurar na Bíblia somente aquilo que lhes interessa. O que é que eles gostam de pregar? O Antigo Testamento. E qual é a parte do Antigo Testamento que esses pregadores hoje mais gostam?
os textos pré-exílicos triunfalistas da nação judaica. Aí você pega, tu estarás em cima e não embaixo, eu te pus por cabeça e não por cauda, você vai emprestar muita gente, não vai tomar emprestado de ninguém. Esses são os textos que eles gostam de pregar o tempo todo. E os textos relacionados a dinheiro também, dízimos, está na ponta da língua. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Trazei todos os dias da casa do tesouro. Isso está sempre na ponta da língua. Tá? Então há um uso seletivo das Escrituras, mas nós não fomos chamados para isso. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, falou algo que explica muito isso. Ele dizia que a antiga aliança, o Antigo Testamento, é a aliança da prosperidade, e que a nova aliança, o Novo Testamento, é a aliança da adversidade. Aí, se você quiser, como Jesus disse, Mateus 16 e outros textos, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz, segue-me, e terá um tesouro no Bradesco, e terá um tesouro no céu. E a turma hoje não está muito mais interessada em tesouro no céu. O céu pode esperar. Nós temos alguns projetos aqui para este mundo que não podem esperar e que devem ser imediatos. É a atitude de muita gente hoje. Quero dizer para vocês que surgiu no seio da igreja brasileira uma geração de crentes e de pregadores materialistas, que eles não têm mais preocupação com o porvir, mas a preocupação é com o presente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, porque eu tenho certeza que vai acontecer isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas, de admoestar chorando a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, e eu gosto demais deste versículo, porque Paulo, quando chega no versículo 32, ele não diz assim: e diante de tudo isso, irmãos, vamos amarrar, vamos repreender. Não, Paulo faz o quê? E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Diante desse quadro ruim, de lobos, de heresias, de distorções, de sedução, este processo de sedução, Paulo diz: encomendo-vos a palavra de Deus. Isso eu acho extremamente importante. E os líderes de Éfeso colocaram em prática a admoestação, a exortação de Paulo. Porque mais tarde, vários anos depois, décadas depois, quando Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso, ele repreende, mas tem um momento que ele diz assim: mas tem uma coisa boa que vocês fizeram, vocês colocaram em prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e vocês os acharam mentirosos. Então é mais uma questão que nós temos hoje na igreja brasileira, é uma busca contínua por títulos e por posições e expressões que podem ser usadas, que possam ser usadas para manipular as pessoas. Por exemplo, tem ministérios que, se você discorda da liderança, você imediatamente vai ouvir: você está fora da visão. Ou se você faz uma pergunta para o líder sobre algo que ele pregou, alguma coisa que você não entendeu, imediatamente você vai ouvir essa expressão: você está tocando no ungido do Senhor. Então, muitos líderes hoje querem se proteger por detrás desses jargões ou de coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, hoje é uma situação bastante complicada a que nós atravessamos. Você vai encontrar hoje pessoas muito preocupadas em ter o título de apóstolos, pai apóstolo, patriarca das nações, e eles vão criando mais e mais coisas, não param de criar nunca, né? E sabe-se lá até onde isso vai chegar. Este não é o único texto que eu queria passar para vocês. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: mas o Espírito expressamente, abertamente diz que nos últimos tempos
Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, eu queria que você olhasse comigo 2 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo. 2 Timóteo capítulo 4. De acordo com a erudição do Novo Testamento, os pesquisadores do Novo Testamento informam que quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, faltava cerca de uma semana para ele ser decapitado sob as ordens do imperador Nero. E Paulo sabia que ia morrer, e mesmo diante da perspectiva da morte, a preocupação do apóstolo ainda é com a sã doutrina. E olha o que ele diz: conjuro-te, pois, Timóteo, em outras palavras, eu solenemente te encarrego, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo não disse a Timóteo: pregue sonhos, pregue visões, pregue revelações, pregue experiências. Embora como pentecostal eu creio, e não apenas como pentecostal, mas como alguém que quer viver pela Bíblia, eu creio que existe espaço para tudo isso na vida espiritual. Existe espaço para sonho, existe espaço para o sobrenatural, para as operações de Deus, existe espaço para experiências, claro que existe. Mas a ênfase do apóstolo não é aí, é na palavra. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, descreve mais ou menos o que se passa também hoje em muitos lugares ao nosso redor. Mais um texto, depois eu vou continuar. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, sutilmente, sorrateiramente. Uma heresia é uma quase verdade, é uma ligeira distorção na verdade. Aí é preciso discernimento para você entender o que está acontecendo. Até na música hoje, que é cantada no meio evangélico, você tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa que é cantada hoje é para atender a tendência pecaminosa, ou para atender alguma doutrina que já se afastou. Aquela música, por exemplo, a minha vitória tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Tem um momento na música em que a música diz assim: aqueles que não me ajudaram estarão na plateia, e eu estarei na plataforma. Eu estarei na plataforma e eles estarão na plateia. Quer dizer, essa é uma música vingativa. Quem não me ajudou vai ficar lá embaixo, e eu vou ficar lá em cima. Então essa música, ela não reflete o sermão do monte, porque ela tem um sabor de vingança, né? Então não é nem a minha vitória tem sabor de mel, é a minha vingança tem sabor de mel. Esse deveria ser o nome da música: a minha vingança tem sabor de mel. Porque e por aí afora vai. Então há muitas outras músicas que vão sendo colocadas que não enaltecem a Deus, mas que vão reforçar as nossas tendências pecaminosas, né? Restitui e muitas outras. Reivindicamos a cura, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, né? E eu tenho muita dificuldade em pensar em direito quando nós falamos em salvação pela graça, que é favor imerecido. É favor imerecido, né? Então temos que voltar às Escrituras de fato, tá? Então vamos lá. Sutilmente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E alguns seguirão as suas dissoluções. Amém? Não é amém não. Não é. E aqui diz, eu fiz isso de propósito.
E alguns seguirão as suas dissoluções? Não. Aqui diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esta é uma pergunta que os pastores me fazem onde eu vou no Brasil. Mas, Romero, por que cresce tanto? Porque é bíblico. Porque a Bíblia diz que ia crescer, está aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções. Eu vejo hoje o crescimento desses movimentos com muita tristeza. Mas, por outro lado, eu preciso reconhecer de que se trata de um cumprimento bíblico. A palavra de Deus está se cumprindo. E aqui, mais uma vez, a Bíblia fala sobre isso. Qual é o grande desafio hoje? O grande desafio é quando um pastor trabalha com equilíbrio, com temor, com ética, e a igreja dele cresce muito devagar. Mas a igreja do picareta lá na esquina está assim de gente. Assim de gente. Então, para você fazer sucesso hoje, mais ou menos esse caminho. É ensinar a heresia e saber fazer o que eles estão fazendo. Aí a coisa vai avançar muito. Mas eu posso garantir para você que se você fizer um trabalho com equilíbrio, com temor a Deus e com ética cristã e com fidelidade à palavra de Deus, seu trabalho vai crescer devagar, mas vai crescer com solidez. Vai crescer com solidez. E a sua igreja não vai ser uma rodoviária, um entra e sai de pessoa toda hora. Porque a rodoviária é gente chegando e gente saindo. E tem muita igreja que funciona assim. Então nós não queremos isso. E eu tenho dificuldade, por exemplo, com uma igreja que faz 5 cultos por dia. Não vai ter igreja nunca. Você vai ter um movimento. O boteco funciona assim. O boteco abre de manhã e fecha à noite direto, porque tem que vender cigarro, cafezinho, tem que vender pinga, tem que vender tanta coisa. Mas a igreja é diferente. A igreja não pode abrir suas portas para vender ou para arrecadar, mas para construir as pessoas, para trabalhar com as vidas, para formar o ser humano, a imagem do Filho de Deus. Nós somos chamados para isso. Então, e o versículo 3, ele é mais ainda forte. E por avareza, e por dinheiro, uma outra versão diz, e por dinheiro farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, o dinheiro dá o tom hoje. O marketing, o mercado hoje, ele decide a teologia de muitas igrejas e decide a liturgia. O que as igrejas vão pregar? Não pregue contra o pecado, senão você não tem cliente. Como é que o cliente entra na loja e você diz para ele, você não presta? Você não presta, né? De maneira alguma. Cliente satisfeito é cliente que volta. Então as pessoas querem ouvir constantemente do púlpito, você é uma gracinha, você é um vencedor, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Olha, até Deus anda sonhando a seu respeito, viu? Aquele negócio todo. É incrível, né? Que as pessoas estão perdidas, cegas, totalmente cegas espiritualmente, e tem uma turma dizendo quão maravilhosas elas são, e como, e vão jogando confete. Eu creio que uma grande necessidade hoje é do discernimento. Talvez uma das maiores necessidades da igreja hoje seja o discernimento, mais importante talvez do que poder para expulsar demônio, poder para orar pelos enfermos, mas o discernimento doutrinário, discernimento espiritual. Nunca uma geração de crentes foi tão bombardeada com informações como a geração atual. Nunca. Há décadas atrás, o pastor era o único a orientar o seu rebanho, ele tinha esse privilégio. Mas hoje isso não acontece mais. Você pode ensinar a palavra no domingo de manhã ou num culto de estudo durante a semana, mas o seu rebanho está lá na telinha, assistindo. E eles depois voltam aqui para a igreja, perplexos, por que você não faz a mesma coisa? Porque aquilo ficou tão bonito, aquilo resolve, aquilo dá resultado, e aqui não acontece, por quê? Então este é o grande desafio hoje, é o do discernimento. E quando eu penso em discernimento, eu penso no nariz. Nariz é uma parte do corpo que não ajuda muito na nossa estética, porque você olha, está tudo tão bonitinho, lisinho, quando chega aqui algo sai para frente, destoa, e alguns têm o nariz mais fino, outro mais grosso, outros mais comprido, outro mais curto, e alguns não gostam de tal maneira do nariz ao ponto de fazer plástica.
E o nariz, até na hora de beijar, atrapalha, você tem que entortar a cabeça. É verdade. Então por que Deus não colocou o nariz lá no ombro ou em algum outro lugar? Porque logo aqui. Porque Deus é sábio. Porque o nariz funciona como controle de qualidade do corpo. Quando você enfia o garfo num pedaço de carne da feijoada e todo o seu aparelho digestivo está ali assanhado, ou vai ter festa. Quando chega perto, o nariz estraga tudo. Ele sente alguma coisa diferente e já manda uma mensagem para a central. Ih, está estragado. E a central imediatamente baixa uma ordem: aqui não entra, aqui não vai entrar. E o garfo se afasta e uma decepção se estabelece, mas o corpo está protegido. O corpo ficou protegido. Se Deus, Ele pensou no mecanismo para proteger o nosso corpo, você acha que Deus não está interessado em proteger a nossa alma? Por isso a palavra de Deus fala da importância do discernimento. 1 João capítulo 4, provai se os espíritos são de Deus. É muito importante isso, porque muita gente tem sido levada por ventos de doutrina. Uma vez eu fui criticado por uma revista de Goiânia, que antes de eu dar palestra sobre esses assuntos, eu deveria primeiro abrir uma igreja, fazê-la crescer para 1 milhão de membros, aí sim eu teria moral para falar o que falo. E a minha resposta naquela mesma revista, por um direito de resposta, foi o seguinte: que quantidade não é um critério válido para saber se algo é de Deus ou não. Se quantidade fosse um critério válido para saber se algo é de Deus, se algo é de Deus ou não, como é que ficaria no dilúvio? A minoria estava dentro da arca, a maioria estava fora da arca. E se quantidade fosse um critério válido, teríamos que admitir que o islamismo é a única verdade de Deus na terra, porque não tem grupo maior e não tem grupo que cresce mais. Então não é pela quantidade de maneira alguma. Tá? Eu creio que tem algumas coisas que marcam a igreja evangélica no Brasil hoje. Uma delas é a crise da ética. Há uma crise ética na igreja evangélica brasileira. Muitos pastores envolvidos com adultérios. Muitos crentes que ainda continuam dando cheque sem fundo. Ainda tem pastor que quando alguém liga na casa dele e ele diz para o filho dele: diga que o papai não está, já ensinando seus filhos a mentir. E as histórias se multiplicam uma depois da outra. Então a igreja evangélica brasileira tem uma dívida com a sociedade, de ser sal da terra e luz do mundo. Não é possível, ninguém vai te ouvir se você não agir com ética e com temor à palavra de Deus. Constantemente, vocês sabem disso que eu vou dizer, constantemente eu passo por isso. Termino de almoçar no restaurante, peço uma nota e a pessoa pergunta: qual o valor? O valor que está, o valor que eu vou pagar. Porque vocês já sabem que tem pessoas que colocam outro valor e vão faturar mais. Então a gente vê isso constantemente acontecendo. Pastores que pagam propina para o guarda na estrada e uma infinidade de coisas. Igrejas com caixa 2, está cheio disso. Então há uma crise ética muito séria. Eu creio que uma outra coisa que marca uma boa parte da igreja evangélica hoje, principalmente na liderança, é a ganância. Não há dinheiro que chegue para essa gente, não há dinheiro que chegue, porque eles estão vivendo uma vida fora da realidade do rebanho ao qual pertencem. Para mim é inaceitável, está errado, é pecado, é imoral um pastor que vive da lã das ovelhas morar num apartamento de 3 milhões, 5 milhões. Por que um pastor que vive da lã das ovelhas tem que ter carro de 500 mil, 800 mil? Um Vectra não está bom? Um Corolla, um Honda não está bom? Não precisa de um carro de 500 mil, 600 mil. E há outras coisas que vão acontecendo por aí. O glamour, isso não faz parte da simplicidade que há em Cristo, em Jesus Cristo, e que o Evangelho nos recomenda. Isso não está certo. Tá? Então eu vejo hoje, mesmo um pastor que seja rico, e eu conheço uns 2, que não precisam do dinheiro da igreja, pelo contrário, eles ajudam a igreja com o dinheiro do seu bolso,
porque eles têm muito dinheiro. Mesmo assim, eles não devem ostentar a riqueza que eles têm na frente do rebanho. Como é que numa igreja onde tem pessoas que vivem de cesta básica e que têm dificuldade para pagar suas contas, e que têm dívidas, tem dificuldade com moradia, a mulher do pastor vai entrar com um vestido de 20 mil? O pastor vai estacionar o carro dele de 1.200.000 na porta da igreja? Está errado. Então a igreja precisa pensar nisso, e os pastores precisam estar próximos dos seus membros. Quase todas as pessoas que se aproximam de mim em São Paulo, membros de outras igrejas, falam uma coisa só para mim: meu pastor não tem tempo para mim. Por quê? Porque nós estamos na época do telepastor, o pastor à distância. É lá da televisão que ele vai dizer: eu te amo, você é amado, eu amo você, eu estou aqui porque amo muito você, você é muito importante para mim. Mas nunca espere esse pastor na sua festa de aniversário, nem no funeral de alguém da sua família, nem para fazer seu casamento. Ele está ali quando ele vai pedir a oferta, e eu preciso muito da sua ajuda. É sempre desse jeito. É o telepastor, pastor à distância. Alguns deles andam com seguranças, como eu já vi, e alguns andam com seguranças armadas, tá? Com seguranças armados. E eu já vi, por exemplo, e eles têm uma porta falsa na plataforma, no púlpito, e enquanto a igreja está lá orando, alguém está fazendo louvor, eles entram, e no fim do culto, enquanto alguém está orando, eles desaparecem. É uma coisa assim sobrenatural. Eu acho muito interessante que você vai encontrar hoje muitos desses pregadores hoje famosos. Eles amam a multidão, mas eles odeiam o indivíduo. Eles não conseguem chegar perto das pessoas, mas eles amam a multidão, tá? Porque é na multidão que está a arrecadação, é na multidão que ele vai fazer todo o follow-up do seu ministério e assim por diante. Então que Deus nos livre disso, com toda certeza, tá? Creio que uma outra coisa que marca a igreja brasileira hoje é uma crise de conversão. Dr. Shedd já disse isso. Grande parte das pessoas que frequentam a igreja evangélica não são convertidas. Hoje você vai encontrar pessoas indo às igrejas porque elas querem fazer uma fezinha com Deus. Não, cara, se eu der o dízimo 100 vezes mais, não tem banco que dá esse lucro. É verdade, não há banco que dá esse lucro. Então é 100 vezes mais e assim por diante, as campanhas e tudo isso. Então existe essa questão hoje da crise de conversão. Hoje de manhã ainda falei com os pastores e grande parte, muitas pessoas estão se tornando evangélicas hoje sem se converterem, porque antigamente, na década de 70, quando me converti, crente é quem leva a sério a Bíblia. E nós ouvíamos uma expressão naquela época que era o católico nominal. O que é o católico nominal? Foi batizado na igreja católica, não aconteceu mais nada. Não vai à igreja, vai quando tem casamento, vai quando alguém morre. Esse é o católico nominal, não está nem aí. Mas hoje nós já podemos falar no evangélico nominal, tá? Que ele também diz que é evangélico, mas ele não vai à igreja, vai no Natal. Ele vai no dia da criança para ver um sobrinho, um neto, cantar lá na igreja, assim por diante. É o evangélico nominal. Hoje nós temos até atores e atrizes pornô dizendo que são evangélicos. Para você ver a que ponto a situação chegou, né? Ponto. Bom, outras coisas que marcam a igreja evangélica, a cultura da transgressão. Isso também é muito comum. O que se passa na sociedade, passa-se também na igreja evangélica, tá? Eu creio que uma outra coisa que marca pesadamente a igreja evangélica é a crise doutrinária. Eu nunca vi tanta abobrinha sendo ensinada nos púlpitos das igrejas como nos últimos tempos. Nunca vi. E os vocábulos importantes da fé cristã vão sendo deixados de lado. Hoje você não ouve mais falar em justificação pela fé, conversão, arrependimento. Interessante, quando essa turma, eles promovem eventos, haverá uma explosão de milagres, explosão de cura, explosão de prosperidade. Aí tem música até que fala unção de multiplicação.
Mas ninguém faz uma música dizendo unção de humildade, unção de compartilhar, unção de distribuir. É sempre agarrar, é sempre ajuntar. Eu vejo isso, né? Uma outra coisa que marca a igreja evangélica brasileira é uma igreja que não consegue refletir, ela só consegue sentir. Ela tem que pegar para crer, e ela funciona assim. Por isso nós vamos encontrar hoje em muitas igrejas a multiplicidade dos símbolos. É a rosa ungida, é o tapete ungido para você ajoelhar sobre ele, é o pão da multiplicação, é o cálice disso, é a arruda, e eles vão criando um punhado de coisa para você, a toalhinha, ser tu uma bênção, a água em cima do copo. E eu vou dizer para você, esse negócio de água em cima do copo, você sabe quem começou isso? Padre Donizete de Tambaú, um padre católico. Isso, lá pela década de 40, 50, já existiu o padre Donizete de Tambaú. Depois dele, quem começou a usar água em cima do rádio foi Alziro Zaru, fundador da LBV, da Legião da Boa Vontade. E hoje os pastores evangélicos fazem como se fosse algo de Deus. Então, quão distante essa gente está daquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Então, uma crise doutrinária muito grande. Então, não se ensina mais a santificação, a necessidade da conversão, justificação pela fé e outros vocábulos importantes da fé cristã. Bom, outra coisa que eu vejo também se multiplicando no meio evangélico é o culto à personalidade. E isso não é apenas na igreja evangélica, a gente vê isso em toda parte, no mundo do esporte, da política, né? No mundo da música. E eu tratei disso no livro Evangélicos em Crise. Falo também de outros grupos religiosos onde isso aconteceu. O caso, por exemplo, do grupo Tabernáculo da Fé, que tem no Brasil. Este grupo, ele teve no seu fundador, William Marion Branham, nos Estados Unidos, que foi um famoso pregador de cura divina nos Estados Unidos. E ele chegou a ensinar que a marca da besta é a doutrina da Trindade. E chegou um ponto que ele ficou tão endeusado que os seus seguidores se referiam a ele como William Branham, nosso Senhor. E chegou um ponto em que os seus adeptos oravam a ele, já não oravam mais a Deus, oravam a ele de qualquer lugar que estivessem, oravam a ele. Mas ele ensinou doutrinas ridículas, né, como a doutrina semente da serpente, que Eva fez sexo com a serpente para gerar Caim e outras coisas que ele foi ensinando. Mas ele foi endeusado. E eu vejo isso acontecendo muito hoje também no mundo evangélico. Por exemplo, quantas pessoas que sabem que estão num movimento abusivo, que o líder é complicado e elas não conseguem sair, porque elas são manipuladas. Existem conceitos hoje que prendem as pessoas e manipulam as pessoas. Uma delas, o líder diz para as pessoas: se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado por Deus, você estará debaixo de maldição. E eu quero dizer uma coisa para vocês: uma das marcas de uma igreja saudável é aquela que não dificulta para as pessoas saírem. Quando eu fui começar a nossa igreja em São Paulo, eu tomei algumas decisões, não vou dizer tomei decisões, mas eu assentei algumas coisas no meu coração. Uma delas: eu nunca vou sofrer por alguém que foi embora. Se alguém foi embora, eu vou entender que Deus tirou aquela pessoa. E Deus é bom, irmãos. Tem uns nó cego que Ele tira mesmo, graças a Deus. Todo lugar tem nó cego. Tem uns que Ele deixa ficar para nós exercermos o fruto do Espírito, mas tem outros que Ele tira. Então, é Deus quem traz as pessoas e Deus quem leva as pessoas. Eu vejo isso. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é aquela que não dificulta para as pessoas saírem. As pessoas entram na igreja livremente e livremente elas saem. E alguns fazem terrorismo espiritual com as pessoas. Você vai embora? Não me responsabilize pelo que vai acontecer com você daquela porta para fora. Se alguém falar isso para você, aí que você tem que ir embora mesmo, né? Aí que tem que ir embora mesmo. Então eles gostam muito de usar uma expressão chamada cobertura espiritual. Você vai ficar sem cobertura.
Isso não é um termo bíblico, isso não tem base na Bíblia, tá? Esse termo foi criado por Ho Chi Minh, um pastor chinês, que ele começou em Hong Kong, um movimento chamado Pequeno Rebanho, junto com seu colega Witness Lee. E este grupo existe no Brasil com o nome de Árvore da Vida, tá? Depois o Ho Chi Minh se separou do movimento. Então essa expressão é usada para manipular as pessoas, tá? Aonde você encontra essa informação? Tem um livro publicado pela ABU, chamado Abuso Espiritual, do autor Ken Blue. Lá você encontra essas informações, tá? Que Jesus nunca deu aos discípulos, aos apóstolos, poder sobre as pessoas. Ele deu poder sobre os demônios, mas não sobre as pessoas. E que no Novo Testamento, a única autoridade legítima é aquela que vem do servir, é quando nós servimos. Eu fico horrorizado quando eu vou em algumas igrejas e vejo as cadeiras muito chiques para os pastores sentarem aqui em cima. Tem alguém lá em São Paulo que comprou uma cadeira de 15 mil reais para ele sentar no púlpito da igreja. Isso não é uma cadeira, isso é um trono. É um trono, tá? Então eu fico com muita dificuldade quando há um prestígio, há um endeusamento disso, e as pessoas não são tratadas com o mesmo respeito. Isso é muito complicado para mim. Então nós vemos uma das marcas de uma igreja saudável, aquela que não dificulta para as pessoas saírem. Irmão, Jesus, ele dificultava na entrada e facilitava na saída. Era assim. Alguém queria segui-lo? Olha, pensa bem, calcule o preço. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, não tem onde reclinar a cabeça. Mas quando alguém queria ir embora, Jesus não segurava, não. Lembra em João 6? Quando uma turma foi embora, ele virou-se para os discípulos e perguntou: vocês não querem aproveitar e também já puxar o carro? Jesus não tinha medo de perder as pessoas, tá? E outra coisa, irmãos, é importante ter em mente que o crescimento no ministério é Deus quem dá, é Deus quem faz, é um ato soberano de Deus, tá? Se o ministério vai crescer por causa da sua esperteza, porque você sabe jogar com marketing, com as coisas, sabe seduzir as pessoas, já não é mais o Espírito Santo quem está trabalhando, é Deus quem faz isso. Eu vivi uma experiência muito interessante um dia, numa época a nossa igreja estava numa situação esteve numa situação muito difícil por muito tempo, financeiramente falando. Eu, num domingo à noite, no início do culto, procurando até um local menor para alugar, para pagar menos aluguel, olhei para a igreja, aqueles gatos pingados, e eu fiz uma oração, assim, só eu e Deus, porque eu estava no púlpito, ninguém ouviu, né? E eu disse: Senhor, quantos empresários que não estão dando dinheiro para picareta nessa grande São Paulo, por que o Senhor não manda alguns para cá para nos ajudar? Naquela hora veio assim na minha mente: que conversa é essa, meu filho? Que conversa é essa? Nunca entrará aqui alguém mais rico do que eu. E aquela palavra sossegou meu coração, tá? Então Deus é bom. Nós não entramos no ministério para fazermos sucesso, não, nós entramos no ministério para sermos fiéis. Se Deus resolver te dar um ministério com milhares e milhões, a glória é dele. E se Deus não te der, pelo menos você vai poder dizer para ele um dia: eu estava lá disponível, o senhor não fez porque não quis, mas eu estava lá disponível. E vai ser bom ouvir dele: mas você fez o que eu quis, está de bom tamanho. Era isso que era necessário, tá? Isso é o principal, tá? Porque a nossa satisfação interior não pode sair do ministério. Se você extrai a sua satisfação, realização interior do ministério, você nunca vai se satisfazer, porque o ministério passa. Porque quem prega para 1000 vai querer pregar para 10.000, e quem prega para 10.000 vai querer pregar para 100.000, e vai ficar olhando nos outros: mas aquele está maior do que eu, e tudo isso. Nós não precisamos disso, nós não precisamos disso. A fonte da nossa realização interior é Jesus, e essa nunca vai passar. O ministério passa. Ninguém tem um ministério eterno, né? Pode acontecer alguma coisa nas nossas cordas vocais, acabou a pregação, ou qualquer outra coisa, mas se Cristo é a fonte da nossa realização interior, não vai passar jamais. Há muitas outras questões
que eu gostaria de tratar com vocês, mas talvez muita coisa apareça depois, durante o período de perguntas e respostas. Deixa eu passar algumas propostas para a igreja, algumas propostas pastorais. Eu creio que as igrejas locais hoje devem se preparar para o desafio dos novos movimentos religiosos. Há muitos movimentos que se estão multiplicando, e esses movimentos apenas, ou também, traduzem a sede do homem moderno. A igreja precisa estar pronta para suprir essa necessidade. Também nós precisamos rever nossos conceitos, como eu acabei de falar agora. É muito melhor ter uma igreja saudável do que uma igreja grande. Se você vai atrás do número, só do número, eu acho que isso não vai ser bom para você. E eu tenho muito problema quando um pastor chega no mês de janeiro para a igreja e diz: o nosso alvo este ano, 3.000 novos membros até dezembro. Eu fico muito aflito com isso. E se não acontecer? E se não acontecer? E depois outra, eu acho que nós não devemos colocar alvos. Às vezes Deus está com um alvo até maior do que aquele, e você, não, Deus, é até 3.000, tudo isso. Então é melhor não colocar alvos. Deixe o crescimento da igreja por conta do Senhor. O que você e eu temos que fazer é ser fiel, sermos fiéis, pregar a palavra, e o resultado é com Deus. Uma outra coisa, é preciso promover a unidade sem comprometer a verdade. Deve a igreja, em nome da unidade, calar-se diante das heresias? Toda igreja que se abre para aberrações teológicas, para modismos doutrinários, estará sempre aberta para as próximas ondas, quando aquela já estiver arrefecida. Então, vem a onda da teologia da prosperidade, vamos abraçar. Aquela passou. Agora vem a onda para marcar a data da volta de Cristo. Abraçou, marcar a data, não veio. Agora vem a onda da gargalhada sagrada. A igreja não pode viver de ondas. A igreja não pode viver de ondas. Porque você estará sempre aberto para a próxima onda, quando aquela já passou. Outra coisa, a porta mais eficaz que o inimigo pode encontrar para colocar uma distorção na igreja é através da liderança. Se a liderança sucumbir, toda a igreja se torna vulnerável a qualquer coisa. E eu tenho visto isso acontecer, e muitas vezes. Uma outra coisa interessante, preste atenção nisso: aquilo que você fizer para atrair a multidão é o que você vai ter que continuar fazendo para manter a multidão com você. Se você prometeu cura divina para atrair a multidão, você vai ter que falar em cura o tempo todo. O Davi Miranda, no dia que ele parar de falar em cura, a turma vai embora. E o Valdemiro Santiago também. No dia que ele parar de falar em cura, a turma vai embora. Se você prometeu prosperidade, dinheiro para atrair a multidão, você vai ter que continuar falando sobre dinheiro e prosperidade. Agora, se você pregou a palavra e exaltou a Cristo para atrair as pessoas, tudo que você tem que fazer para manter as pessoas com você é continuar pregando a palavra e exaltando a Cristo. Melhor caminho. Agora, irmãos, eu falei aqui sobre isso e tudo isso, mas eu creio também no poder de Deus. Eu creio que Deus opera. Vocês não estão diante de um homem incrédulo. Eu oro pelos enfermos. Eu tenho fé que Deus cura. Às vezes eu oro por uma pessoa, ela é curada na hora. Às vezes eu oro, ela piora. E às vezes eu oro, ela morre. Porque orar pelos enfermos é como pregar o Evangelho. Às vezes eu prego para uma pessoa, ela aceita Cristo, e às vezes eu prego, ela rejeita. Mas o fato dela ter rejeitado não quer dizer que eu vá ter que parar de pregar. Cristo não me enviou para salvar, para pregar. Quem salva é Ele. Eu posso orar por alguém, mas quem cura é o Senhor. É Ele quem vai fazer a obra, tá? E o fato de não acontecer aqui ou ali não quer dizer nada. Eu tenho que continuar crendo e fazendo a obra de Deus. Eu creio que Deus faz. Creio no milagre, tá? Agora não gosta de cambalacho, e tem muito por aí. Outra coisa muito importante é que eu valorizo muito as denominações locais, porque quando um crente ele não está mais numa igreja, ele começa a mudar de igreja toda hora, ele se tornou um crente turista. Então ele só vive passeando.
Irmãos, o que acontece com o turista? O turista só gasta, não ganha nada. Você já viu alguém sair no turismo e ganhei tanto nessas férias? Eu fui para tal lugar passear e ganhei tanto. Não, só gasta. Gastei tanto e assim por diante. Os crentes turistas estão assim, só perdem na vida. E eles não conseguem mais firmar igreja nenhuma. Tá? Não conseguem, porque não criam mais raízes. E eles ficam durante a semana olhando na internet, olhando na mídia, aonde que haverá um show, aonde haverá um entretenimento para levar seus filhos adolescentes naquele lugar. Então, cada domingo eles estão numa igreja diferente. Isso tem a ver com a informalidade que tomou conta da sociedade hoje. A informalidade está no trabalho, nas relações trabalhistas. A informalidade está hoje no casamento, tanto que existem contratos e tantas outras coisas. É muito fácil sair do casamento. E a informalidade chegou na igreja também. Então, o crente informal, ele não tem preocupação com o dízimo, não ajuda a carregar o piano, ele está ali, dá uma oferta e vai embora, ele não tem qualquer compromisso. É lamentável, porque seus próprios filhos estão vendo que seus pais não têm mais firmeza espiritual, não serão um exemplo, um referencial para os seus próprios filhos. Uma outra coisa que nós devemos ver é que nós devemos considerar as vidas mais importante que o ministério. As vidas são mais importantes. Tá? Por isso, pessoas pobres, pessoas que têm dificuldade, pessoas limitadas, merecem a nossa atenção tanto quanto as outras. Eu detesto discriminação. Eu entendo assim, toda pessoa que Deus manda pela porta dentro da igreja, é alguém que Ele mandou para eu cuidar, e eu vou ter que cuidar daquela pessoa. Não tem outro jeito. Vamos ter cuidado dessas pessoas. Devemos desenvolver também uma atitude tolerante nas igrejas para com as novas expressões de culto e formas de liturgias que surgem. Devemos evitar o culto rígido e informal. Sabe, um problema que eu vi sempre no Brasil, quando viajei muito pelo Brasil. Chegava na igreja, os jovens queriam a bateria na igreja, os adultos mais velhos, não, bateria não dá. Lá em São Paulo aconteceu isso numa igreja. O pastor colocou a bateria, os velhinhos chegaram, pastor, com a bateria nós vamos embora, tira a bateria. Aí os jovens chegaram nele, pastor, sem a bateria nós vamos embora, bota a bateria de volta. Não tem como fazer isso. Você não vai poder conviver nisso. Você não vai poder agradar a todos, de jeito nenhum. Nem Jesus agradou a todos. Então, defina sua linha e caminhe por ela. E aí você vai ter que dizer, como eu já disse para algumas pessoas, a nossa linha é essa. E nós não vamos sair da nossa linha. Nós caminhamos por aqui, você fica se você quiser. Outra coisa, os pastores precisam imediatamente assumir a postura de servos para o qual foram chamados. Senão, eu tenho visto no pentecostalismo, pastores chefes só mandam. Quando tem reuniões muito grandes, fila para o almoço, eles cortam a fila, vão lá na frente. A comida deles é diferente. Eles comem no ar-condicionado, uma comida muito mais diferenciada, muito melhor, enquanto que as ovelhas estão ali comendo uma comida mais simples. Os pastores têm que estar juntos, têm que caminhar com as ovelhas, tem que ter tempo. Os pastores, nós somos servos, né? E eu costumo dizer uma coisa, nem todo diácono vai ser um pastor, mas todo pastor precisa ser um diácono. Então não podemos viver distante do rebanho de jeito nenhum. Temos também que acabar com todo o envolvimento doentio das igrejas locais com a política partidária, e aí a igreja precisa tomar cuidado. Eu não estou dizendo pregar aqui o isolamento, que nós não temos nada a ver com o que acontece no país, nós temos e muito, exercer a nossa cidadania, mas é muito complicado quando a igreja começa a ter relacionamentos promíscuos e até imorais com a política partidária, fazem conchavos, e vem um político, o pastor começa a pedir dinheiro, estou precisando do piso, estou precisando do telhado. Você não pode fazer isso, porque você vai ficar comprometido com aquele candidato. E outra coisa que eu tenho percebido ao longo da minha vida, é que todo pastor que expressa a sua preferência partidária, já quebrou a cara.
Se ele chegar para a igreja dizendo, estamos com a Dilma, a turma do outro lado, não vai mais querer ouvir aquele pastor, e vice-versa. Então o pastor não deve fazer isso. Eu tenho também dificuldade de apoiar explicitamente, publicamente, um candidato, levar alguém para o púlpito. Irmãos, nós estamos com esse nosso irmão aqui, viu? Como eu já vi isso acontecer. Irmãos, nosso candidato é irmão Zezinho. Irmão Zezinho vai ganhar e nós vamos mandar lá no gabinete dele. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Aqui no Rio, um pastor falou para mim uma vez, numa das eleições passadas, lá atrás: cara, o garotinho vai ganhar. Temos que eleger o garotinho. Era candidato à presidência da República. Temos que votar nele. Eu quieto. A Igreja Católica já mamou demais. Agora é a nossa vez. Olha o critério. Como é que nós estamos maduros para participar? É complicado isso. É muito complicado. E deve ser mais complicado ainda quando o pastor chega e diz: esse é o nosso candidato, viu, irmão? Aí ele ganha. 6 meses depois, 1 ano depois, o candidato está nas páginas policiais do jornal, está lá no Datena, e o Datena, safado, sem vergonha, vagabundo. E a igreja vai olhar para o pastor e dizer: esse pastor não tem direção de Deus? Precisa tomar cuidado. Outra coisa, se Deus te chamou para cuidar do rebanho, cuide do rebanho. Faça tudo para você cuidar do rebanho, para você não mirar em todas as direções, senão você não acerta em lugar nenhum. Mas coloque seu coração sobre o gado, sobre o rebanho, como diz a Bíblia. Também, isso mais para uma ala da igreja brasileira, é preciso ter muito cuidado com a forma de interpretar a Bíblia. Ainda os pentecostais ainda insistem em interpretar a Bíblia, colocando a experiência acima da hermenêutica, das regras de interpretação. Isso é muito complicado. Então, a própria postura sobre usos e costumes revela uma total ausência da hermenêutica. Então é preciso tomar cuidado em relação a isso. Então você ainda vai encontrar pessoas nas igrejas dizendo: irmãos, nosso Deus